pela última vez, Êxodo capítulo 28. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vinte e oito, verso 15. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, potássio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem é esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem, jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, é a sua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para experimentar daquilo que só o Senhor sabe. Desde Gênesis e Apocalipse, os seus segredos foram escondidos atrás das letras. Alguns para serem descobertos de imediato. À medida que os princípios de Deus nos são revelados, como a tradução da palavra verdade, nós somos libertos de conceitos e culturas. Mas existem segredos que só o Espírito de Deus pode nos mostrar e nos trazer entendimento. Então, nessa noite, eu quero aquele que tem autoridade de romper os selos, aquele que tem autoridade de abrir os livros, aquele que tem autoridade de caminhar sobre as pedras e nos revelar toda a sabedoria e grandeza, Deus, escrita pelo próprio Deus para cada uma delas. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Êxodo capítulo 28 é a primeira vez na Bíblia Sagrada que Deus fala a respeito da construção do éfode, que é essa placa sacerdotal que continha 12 pedras específicas, cada uma relacionada a um nome de um dos filhos de Jacó, ou um dos líderes das tribos de Israel. Primeira vez na Bíblia Sagrada que ela é colocada dessa forma e deixa claro que Deus escolheu essas pedras, e Deus escolheu a ordem das tribos, e junto com elas trouxe significado. Deus não faz nada por capricho. Tudo que Deus faz cumpre princípios e estabelece propósitos. Então, Deus faz com que o sacerdote andasse sobre todo o seu momento de oração, sobre todo o seu trabalho sacerdotal, carregando aquele éfode. E você vai ler depois em alguns textos específicos, onde fala nos Salmos, né? Que diz para nós que assim como o óleo escorre da cabeça de Arão para as barbas, né? E vem sobre as suas vestes, assim é o Senhor sobre a sua terra, sobre tudo aquilo que Ele faz. O que Deus estava dizendo? Arão era a representatividade do sacerdote, né? Então, quando o óleo era derramado sobre a cabeça de Arão, aquele óleo vinha sobre ele, sobre os seus ombros, que também tinham 2 placas contendo o nome das tribos, e principalmente sobre o seu peitoral, onde continham as 12 pedras. Deus não libera uma bênção para quebrar a hereditariedade.
Vou repetir. Deus não libera uma bênção para quebrar a hereditariedade. Ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz, eu sou o Deus muito mais do Abraão do que do Isaac e do Jacó. Ele diz, eu sou do Abraão, do Isaac e de Jacó, proporcionalmente. Então ele é o Deus hoje que está derramando óleo sobre a sua cabeça para chegar nos seus. Porque você vai contar essa história. Ele é Deus do meu pai, Ele é meu Deus e Ele vai ser Deus dos meus filhos. Porque Deus não quebra a unção sobre a hereditariedade. Você que faz bobagem, você que sai do caminho, a bênção está estabelecida sobre a hereditariedade. Quando um se conserta, a Bíblia diz, 1000 gerações são alcançadas por essa promessa. Então eu vou ler novamente. E se você lembrar, você fala comigo. Vamos lá, junto, que eu quero ver se aprendeu. 17. Colocarás nele engastes de pedra com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio. Sárdio é o quê? Alegria, topázio, fé, carbúnculo, amor, esmeralda, fidelidade, safira, obediência, diamante, humildade, jacinto, fidelidade, ágata, adoração, ametista, Espírito Santo. E a 4ª ordem será de berilo, submissão, ônix, verdade, jaspe, santidade, aleluia. Então todas essas manifestações foram instituídas por Deus. Então, o que vai acontecer quando a gente lê Apocalipse capítulo 7? Abre lá para mim. O que tem de diferente? Apocalipse capítulo 7. Dentre dos nomes, de todos os 12 nomes que nós estudamos, que vieram como marca sobre o peitoral do sacerdote durante muito tempo, à medida que as coisas foram acontecendo, esse éfode foi mudado. Como é que eu sei disso, pastora? Porque Apocalipse capítulo 7 vai dizer isso muito claro para nós. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que uma tribo foi retirada. Uma tribo foi excluída dessa geração toda por conta do seu compromisso com a idolatria. Por conta do seu compromisso com aquilo que aborrecia Deus. E um dos descendentes dessa tribo será o maior inimigo de Jesus dos últimos dias. Que tribo é essa? Dan. Então, dentro toda aquela história dos 12 filhos de Jacó, Dan foi retirado. Então, uma das pedras, quem lembra a pedra de Dan? Safira azul. E qual que era o simbolismo? Obediência. Então, a pedra da obediência, a safira azul, ficou em branco. Porque o nome de Dan foi retirado dela. E um nome foi colocado no lugar de Dan, sobre a mesma pedra, sobre a mesma cor, né? Mas com um outro nome de trigo. Olha aí para mim, Apocalipse capítulo 7. Versículo 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos, filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gate 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de... esse entrou no lugar de Dan. Quem era Manassés? Filho de José. Então, quando Dan é retirado, e Jacó estabelece uma bênção especial sobre os filhos de José, Manassés é incluído nesse éfode. E aqui em Apocalipse especificamente, ele vai continuar relatando a tribo de José. Mas alguns teólogos vão discutir isso. Alguns dizem que a tribo de José foi substituída pelo seu segundo filho, pelo Efraim, que entrou também no éfode.
Por que há uma discussão teológica? Porque Efraim foi uma tribo que no final, né, ela pecou muito com a idolatria. Muitos descendentes da tribo de Efraim, né, os descendentes de Efraim se envolveram com a idolatria. E por conta disso, talvez João não tivesse visto a tribo nos céus, a representação da tribo nos céus. Mas José, na sua figura íntegra, permaneceu lá. Então, observa que todos os outros filhos estão. Dan sai, entra Manassés, e José continua nessa lista. Olha aí. Da tribo de Simeão, 12.000, de Levi, 12.000, Issacar, 12.000, Zebulon, 12.000, tribo de José, 12.000, tribo de Benjamim, foram selados também. Põe a foto para mim, Filipe. Então, quando você vê essa figura, e você encontrar éfodes para você estudar, lembra que você pode ter duas alterações. Ou esse éfode fala de Êxodo 28, da primeira formação dos 12 filhos de Israel. Ou esse éfode está referente à representação do sacerdote nos últimos dias. Na formação do terceiro templo. Quando o sacerdote se vestir, na formação do terceiro templo de Israel, ele não vai ter as 12 pedras dos 12 filhos de Jacó. Qual que vai estar sobre o peito desse sacerdote? A tribo de Manassés no lugar de Dan. E a pedra de José, ou também interpretada pela pedra de Efraim. Se alcançou, diga amém. Então você precisa... É uma pegadinha, né? Porque alguém pode dizer, no terceiro templo, como que o sacerdote vai estar vestido? Com as mesmas vestes que foram estabelecidas por Moisés, com éfode sobre o peitoral, porém, com diferenças. A tribo de Dan não estará mais lá, agora substituída por Mar. Você pegou? Diga amém. Então tá bom, vamos continuar. Vai lá comigo agora em Ezequiel capítulo 28. Vamos, que agora o bagulho vai ficar doido. Ezequiel capítulo 28. Versículo 11. Foi? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles? Então o que Deus está dizendo? Que Deus criou um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer significa de grande luz. E ele foi designado para cumprir um propósito. Era um querubim ungido. Ele entendia da localização na formação do céu, de estar regido pelo comando da adoração, mas também era alguém que regia a parte de estrutura de guerra do exército de Deus. Um anjo que tinha acesso a lugares que os outros anjos não tinham. Ele tinha acesso pleno ao jardim de Deus, ele andava sobre as pedras, e essa referência no original diz que ele caminhava entre as estrelas. Ele tinha acesso a lugares que outras classificações de anjos não tinham. E a Bíblia diz, no dia que Deus o criou, Deus criou uma veste para ele. Põe para mim, Filipe, por favor. Deus criou uma veste para o Lúcifer. E essa veste não era uma veste comum. O que ele tinha sobre a veste? Pedras preciosas, cravejadas sobre essa vestimenta. Então, quando Lúcifer se apresentava, que os outros querubins olhavam para ele, via a mesma quantidade de asas,
via a mesma formação da figura. Vocês vão estudar isso quando vocês forem para o retiro de batalha, né? Quem não foi para o retiro de batalha ainda, levanta a mão. Você vai aprender. Características físicas, porém, sobre as vestes dele existia uma grande diferenciação. A Bíblia vai dizer que ela era cravejada de pedras preciosas. Nenhum outro querubim tinha essa qualidade. Nenhum outro querubim tinha essa particularidade. Vamos ler com carinho. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Sárdio, diga 1. Topázio. 2. Diamante. Berilo. Ônix. Jaspe. Safira. Carbúnculo. Esmeralda. 9 pedras. Quantas pedras Deus instruiu Moisés a colocar sobre o éfode? 12 pedras. Por que Deus, quando aplica as pedras sobre as vestes de Lúcifer, não entrega a ele as 12? Por que Deus, quando escolhe presentear Lúcifer com as pedras preciosas, que é claro, tinham significados importantes escondidos atrás delas, não dá as 12 para o Lúcifer? Ele entrega quantas? 9. Então estão faltando quantas? 3. Quais são? Quais são? Então vamos falar quais que ele tem para você ficar bem, presta bem atenção. Quais são as pedras que o Lúcifer tinha sobre as vestes? Por que ele tinha, pastora? Porque quando ele foi arremessado do céu, ele perdeu. Quando ele cai na terra, depois da rebelião, ele perde essa vestimenta. Todas elas foram perdidas, né? Nós estamos falando do momento da sua criação. Então, sobre as suas vestes de criação tinham 9. Então, ele tinha o sárdio, que é a alegria. Ele tinha o topázio, que é a fé. Ele tinha o diamante, que é a humildade. Ele tinha o berilo, que é a submissão. Ele tinha o ônix, que é a verdade. Ele tinha o jaspe, que é a santidade. Ele tinha a safira, que é a obediência. Ele tinha o carbúnculo, que é o amor. Ele tinha a esmeralda, que é a fertilidade. Pastora, qual que faltou? Faltou o jacinto. Faltou a ágata. E faltou a ametista. Vou repetir. Qual que faltou? Faltou o jacinto, que é a pedra da fidelidade. Faltou a ágata, que é a pedra da adoração. E faltou a ametista, que é a pedra do... Então olha aqui para mim. Por que Deus não deu as 12? Porque a fidelidade, a adoração e o Espírito Santo, que é o H de Deus, a peça transformadora, amigo, isso é muito mais responsabilidade nossa do que de Deus. Deus pode te inspirar, porque às vezes a gente confunde obediência com fidelidade. Pastora, mas se ele recebeu a obediência, por que ele não recebeu a fidelidade? Porque a obediência, por muitas vezes, é imputada debaixo de leis, debaixo de regras. Para andar no céu e fazer parte dessa redoma de anjos aqui, você não pode descer lá sem me comunicar. É uma ordem, é ou não é? Então, ele estava ali em obediência àquilo que Deus estabeleceu. E qual que é a grande diferença da obediência para a fidelidade? A fidelidade não, amigo. A fidelidade é um compromisso com o propósito. E ninguém vai ficar dizendo para você qual que é o propósito que Deus tem na sua vida. E o que você tem feito para viver esse propósito? Quais são as escolhas que você tem feito que tem te afastado do propósito? Ser fiel a Deus não é estar no culto de domingo na igreja. Não é dizimar ao Senhor. Ser fiel a Deus é dizer sim ao seu propósito. É dizer sim àquilo que Ele designou para a minha vida e para a sua vida. É dizer, Senhor, eu estou disposto a abrir mão dos meus achismos, das minhas verdades, daquilo que eu acho que é bom para mim, para cumprir aquilo que o Senhor quer estabelecer sobre a minha vida. E Deus, quando olha o Lúcifer, Ele diz, ele tem alegria porque Ele está aqui no meu meio.
Eu vou dar a Ele a fé, porque é impossível não crer nas obras que eu faço estando aqui. Eu vou dar a Ele humildade, porque eu sou maior do que Ele precisa aprender isso. Eu vou dar a Ele submissão, porque eles têm que estar debaixo da missão pelo qual eu estou delegando a Ele. Eu vou dar a Ele a verdade, que significa não cumprimento, né, da falsidade ou da mentira, mas viver os princípios de Deus. E lá no céu, ele era obrigado o tempo todo a ver Deus cumprindo princípios, estabelecendo princípios sobre a terra. Deus deu a ele santidade, porque ele nasceu santo, separado para cumprir um propósito. Deus, quando cria Lúcifer, separa Lúcifer para ser querubim, para ser ungido, para fazer aquilo que Deus estabeleceu. Ele era separado. Deus dá a obediência para ele, para que como todo corpo de anjos tivessem submetidos àquilo que Deus determinasse como obra. Deus deu a ele o amor ágape, para ele sofrer, matar a sua natureza, os seus pensamentos, em prol daquilo que agrada a Deus. Você está aí? E Deus deu a ele fertilidade. Amigo, ninguém sabe mais sobre prosperidade do que Lúcifer. Ele sabe exatamente onde estão escondidos os minerais, as pedras preciosas. É por isso que quando você vai no terreiro e você faz um pacto com o demônio, você diz lá: eu preciso que você me faça rico. Ele vai pedir coisas para você fazer, mas ele vai levar você a fortuna, porque ele sabe o caminho do dinheiro. Por quê? Porque ele tinha acesso a essas coisas. Pastor, o que a senhora quer dizer? Mas Deus não deu a ele o jacinto. Por quê, pastora? Porque mesmo se você tiver toda essa lista aqui, se você não aprender a ter fidelidade ao propósito, você pode ser mais um a cair do céu. Você pode ter todas essas características aqui, mas se você não buscar viver o propósito de Deus, fidelidade ao propósito de Deus, não vai adiantar nada. É por isso que é tão difícil permanecer na presença do Senhor. É por isso que é tão difícil se estabelecer como herdeiro, como filho verdadeiramente, porque você oscila dentro das suas emoções. Você oscila dentro daquilo que você quer. Hoje você quer muito, amanhã você não quer muito. E fidelidade ao propósito é compromisso diário. Eu nasci para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu nasci para experimentar as obras que Ele tem para mim. E são infinitamente maiores do que eu penso ou do que eu imagino. Tudo que passa sobre a minha mente, sobre a minha alma, é muito pequeno perto daquilo que Ele tem para mim. Fidelidade ao propósito é dizer não às circunstâncias que vão te tirar da verdade de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado. Se tem faltado, diga para ele: fidelidade no propósito sobre a tua vida. Diga para ele: cuidado, hein? Você pode estar perto, de ser expulso, de perder a bênção. Você está aí? Ele diz assim: ele também não recebeu a ágata, que é a pedra da... Sabe por quê, querido? Na adoração, no altar da adoração, o sacrifício é você e a glória é dele. Qualquer um que tente misturar essa ordem não tem a ágata sobre si mesmo. O sacrifício não pode ser Deus. Eu não posso colocar Deus em exigência. Se você não me der, se você não fizer, se você não agir. Não, no altar da adoração. Os altares que Abraão criou, em cada altar, ele diminuía para que Deus, o grande Yahvé, se manifestasse. Ele experimentava de mais intimidade. No altar da adoração você se sacrifica. Você se entrega, você se oferece, você se oferta a Deus. Para quê, pastora? Para que o mundo olhe para Ele e diga: Ele é Deus sobre a terra. Enquanto a igreja no Brasil, a igreja do mundo, buscar adorar homens e colocar Deus em sacrifício, inverter essa posição. Porque como que a gente coloca Deus em sacrifício? Dizendo para Ele: fica quieto aí, porque aqui quem manda sou eu.
Aqui eu não quero que fale línguas. Aqui eu não quero que o poder de Deus seja derramado. Aqui eu não quero que as pessoas sejam tocadas. Aqui eu vou ordenar como eu quero que as coisas funcionem. Deus vai para o altar de sacrifício. E o homem, pastora? E o homem fica querendo receber a glória. No lugar da ágata, que é a pedra da adoração, Deus não colou absolutamente nada. Porque para viver uma vida de adoração, você precisa entender: nada do que você veio a fazer, nada do que você veio executar de propriedade sobre a terra, nada disso tem valor de glória para você mesmo. Por quê? Porque é atrás da cruz, é na sombra do Onipotente, é escondido atrás de toda a obra, de toda estrutura, de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade, que nós temos que ficar. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, amigo. Não inverta o lugar. Por quê, pastora? Senão a ágata vai ser retirada de você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se a ágata for também retirada de você, diga ai, ai, ai. E qual foi a terceira pedra que o Lúcifer não recebeu? A ametista. A ametista representa o Espírito Santo, a ação transformadora de Deus sobre o homem. Pastora, parece que as três se intercalam. É verdade. Por quê? Porque viver sem a ametista é estar debaixo de um estado de soberba, de orgulho, de vaidade. Por quê? Porque eu não permito que o H de Deus faça diferença na minha vida. Eu não permito que a ação do Espírito Santo me transforme. É por isso que você vê, você vai por amor às minhas palavras. Crentes de 40 anos, que continuam as mesmas pessoas do que 40 anos atrás. Por quê, pastora? Porque o H de Deus não faz diferença neles. A ação transformadora do Espírito Santo não faz diferença na vida deles. Eles vêm, recebem a palavra, são edificados, mas quando eles passam por aquela porta, eles querem viver consoante a sua vontade. Eles não querem mortificar a sua carne. Eles não querem dar espaço para o Espírito trabalhar. E como o Espírito quer trabalhar no nosso meio? Como o Espírito quer dizer a você o que agrada e o que desagrada? Mas ninguém consegue viver essa experiência sem o H de Deus. Ninguém consegue viver essa experiência fora da ação transformadora do Espírito Santo. O homem não vai te convencer de nada. Discursos vazios não vão te convencer de nada. Mas uma palavra do Espírito muda tudo. Quando ele chega, diz para você: filho, não mais. Não vem do homem, não. Aqui, ó, dá tremedeira na perna, o braço arrepia todo, o coração dispara e você diz: isso aí não vem de homem, não. Essa orientação não vem de homem, não. Quando ele fala aqui no pé do seu ouvido: ô filho, é a última vez, hein? E aí você entende que a ação transformadora do Espírito precisa viver em você, para que a obra seja completa e ela seja executada. Eu vou dizer. Sabe por que nós estamos vivendo no tempo onde o anticristo vai reinar sobre a terra? Porque a igreja está sem jacinto, sem ágata e sem ametista. Porque se a noiva do Senhor fosse fiel ao seu propósito, com Covid ou sem Covid, você estava adorando a Deus. O medo não enfraquecia suas pernas. Por que, pastora? Porque eu estou debaixo do propósito dele. Se ele der vida, ele deu vida. Se ele recolheu, ele recolheu. É dele, é dele, é dele, é dele, é dele.
Não tem Ágata sobre a igreja de Cristo. Primeiro porque na igreja de Cristo hoje não tem altar de sacrifício. Você vive a vida que você quer. Você vive a vida que você quiser e Deus vai te amar do mesmo jeito. Ele vai te amar do mesmo jeito, mas Ele não te quer do mesmo jeito. Não tem lugar do sacrifício. E por último, as pessoas entram na igreja para resolver seus problemas, não para serem transformados pelo Espírito Santo. É por isso que não tem ametista na igreja. Porque você vem para cá para resolver o problema do seu casamento, a rebeldia dos seus filhos, a sua falta de emprego, a sua falta de dinheiro, o sofrimento emocional, seus traumas com seus pais, seus traumas com a infância. E Deus está olhando e dizendo: onde é que eu vou entrar aí? Nenhum tipo de discurso pode resolver a história da sua vida sem a presença do Espírito Santo. Diga para esse irmão que está do seu lado: eu quero ser a igreja que terá as 12 pedras sobre o seu ófade. Quantos querem ter as 12 pedras aqui? Aleluia. Vai lá comigo agora em Apocalipse capítulo 21. Tem alguma coisa para pôr aí que eu esqueci? Não, é agora. Tá. Apocalipse 21. Verso 9. Você achou? Diga amém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, a santa cidade Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Diga comigo: o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe. Guarda aí, guarda aí. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então vamos entender isso. Ele diz: eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí ele diz: e eu fui levado em espírito e comecei a ver uma cidade. O que ele quer dizer com isso? Vai ter morada para nós nesse lugar. Uma cidade linda, que desce do céu pronta. E ele diz: e a glória que eu vi era tão maravilhosa que parecia jaspe. O que é jaspe? O que é jaspe? Tudo que ele está, ou tudo que nele envolve é santo. E aí continua o texto, ele diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ele viu uma cidade que descia, uma cidade quadrada, ele vai dizer isso mais na frente, com muros altos, 12 portas, 12 anjos guardando as portas, e cada porta tinha o nome de um filho da tribo de Israel. Ela estava lá em cima. Então vão estar os 12 nomes dos filhos de Jacó, sem Dan. No lugar de Dan, quem? Manassés. 12 tribos, muros altos, portas. Pergunta para mim: por quê? Pergunta para esse irmão: por quê um muro tão grande? Continua lendo.
3 portas se achavam a leste, verso 13. 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre esse os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Diga, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre eles estava o nome dos apóstolos de Cristo. Então, olha, sobre as portas estava o nome dos 12 filhos de Jacó. Sobre a muralha tinham fundamentos. E cada fundamento desse carregava o nome de um discípulo de Jesus. De um dos principais discípulos de Jesus. Continua lendo. Agora vai para o verso 18. Ele vai falar de medida, vai para o verso 18. A estrutura da muralha é de... sublinha aí, por favor. Sublinha aí. O que é estrutura? Raciocina aí. Me ajuda a pregar. O que é a estrutura da muralha? O que é a estrutura da muralha? Aquilo que ela é formada. Do material. Então traduz comigo. Versículo 18. O material da muralha é de jaspe. O que é jaspe mesmo, hein? Agora põe para mim, Felipe. Hebreus 12, 14 diz assim: sem santidade. Por quê? Porque não passa pelo muro, pelas portas. Por quê? Porque os muros são feitos de santidade. O jaspe é a formação dos muros da grande cidade. Se você não é como ou não é parecido, nem tente entrar. Por quê? Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Porque não entra. Não tem acesso, não vai poder entrar. Vai chegar lá, vai dar uma desperto e vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos, eu fiz, eu aconteci. Aí uma voz lá de dentro vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você está aí? Por quê, pastora? Porque não basta ter dons se você não tem uma vida separada. Não basta executar o poder que Deus derramou sobre a sua vida se você não decidir ser separado. Ele vai dizer: está vendo os muros? Você tinha que estar brilhando como ele. As suas vestes tinham que estar resplandecendo como eles. Filho, dá para entrar aqui não. Dá não. Continua lendo versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as pedras preciosas. Diga comigo, os fundamentos. O que são os fundamentos da muralha? Me ajuda a pregar. Se a muralha, a estrutura da muralha, né, é o que continha nela, o que são os fundamentos da muralha? Fala aí. É aquilo que mantém a muralha de pé. É o alicerce. Você não constrói uma casa com muros se não tem alicerces para segurar os muros. Como que você sustenta uma vida separada em Deus se você não tiver amor, fé, alegria, humildade, obediência, santidade? Você está aí? Continua lendo comigo. Eu acho que você não está não. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as espécies de pedra preciosa. Então cada estrutura dessa que descia de sustentação para apoiar o muro, para segurar o muro, era feita de uma pedra preciosa. Então leia aí comigo.
O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, se você for anotar é ágata, é uma das versões. Quarto, esmeralda. Quinto, sardônio. Quando o sardônio vem junto com o sárdio, o primeiro é o carbúnculo, a tradução é carbúnculo. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito, que também é traduzido como diamante. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso, que é o ônix. Um décimo de jacinto. E a 12ª pedra, então olha para mim, você já pegou tudo, não preciso falar mais nada. Se as muralhas são o que limitam a cidade santa, são feitas de jaspe, que representa a santidade de Deus, os fundamentos, cada fundamento desse é uma pedra que você estudou. Agora eu quero fazer você pensar. Olha o que ele diz aí. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. O que ele quer dizer com isso? É lindo demais. Cada porta é uma pérola inteira. Você vai passar por dentro da pérola para entrar na cidade. Cada porta é uma pérola inteira. Não é face de uma pérola, não. É uma pérola inteira, você vai entrar por ela. Mas olha o que é o segredo que ele diz. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem precisa de igreja quando Cristo está lá? Nós vamos sentar em volta dele. Ele sentado no trono na grande cidade, nós habitando pertinho dele, aleluia. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para que lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nunca mais vai haver trevas entre nós. O próprio Cristo vai resplandecer por toda a eternidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele diz assim: as portas da muralha são quantas? 12. Cada porta representa o quê? Um filho de quem? De Jacó. Por que ele não relaciona as pedras aos filhos de Jacó, como nós já estudamos em Êxodo 28? Por que os filhos de Jacó são representados pelas pérolas nas suas portas? E as pedras representam os discípulos de Jesus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os homens eram regidos pela lei. E os filhos de Jacó conquistaram o seu posto dentro dessa estrutura por conta da vontade soberana de Deus. E eles passaram por muitos desafios difíceis de serem enfrentados. Mas quando Jesus vem e convida os seus discípulos a serem participantes desse reino, eles entram pela graça, pelo favor imerecido, mas para conquistar o reino, eles precisam se esforçar. É por isso que todos eles têm uma morte trágica, dura. Por quê? Porque entraram com facilidade, mas para permanecerem tiveram que resistir até o fim. Porque ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. O que a senhora quer dizer? A pérola é uma estrutura que é feita no momento em que a ostra é invadida. A ostra gera a pérola no momento em que um parasita quer invadir ela e ela luta ali, e ela é ferida por aquele parasita, então naquele esforço ela produz a pérola dentro dela. O que ele está querendo dizer? Assim foram os 12 filhos de Jacó. Eles se tornaram referência mediante a muitas dores, mediante as muitas lutas. Por quê? Porque eles não viviam, não experimentavam a graça de Deus. Eles estavam no tempo da lei, mas os discípulos não. Os discípulos conhecem a graça, são escolhidos, são convidados para andar, são convidados para crescer. Obrigada. São convidados para crescer, mas o preço que tem que se pagar é puxado para viver e experimentar o reino.
O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Nos fundamentos está o nome dos discípulos, está o nome do Pedro, está o nome do Mateus, está o nome do Tomé. O Judas não está lá, porque o Judas é da tribo de Dan. O Judas não está lá. Quem entrou no lugar do Judas? Para vocês, né? Porque quem escolheu foram os homens. Quem foi escolhido por Deus? Paulo. Paulo está lá. O que a senhora quer dizer com isso? O que Deus olha para nós como igreja e pensa? Vai chegar um dia que o nome do Gustavo vai estar lá, que o nome da Márcia vai estar lá, da Ana vai estar lá, do Mateus vai estar lá, do Gabriel vai estar lá. Por quê? Porque foram convidados a vir pela graça, mas vão lutar até o fim, porque o reino é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para o Felipe apagar a luz. Eu vou te dar 2 minutos para você desejar estar nesse lugar por toda a eternidade. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Aleluia. Som. Cada esforço vai valer a pena. Cada comprometimento vai valer a pena. Tudo o que Deus preparou não foi preparado para viver 100 anos. Deus preparou para te dar uma eternidade. Mas você precisa entender que isso tudo não foi construído para pessoas que não querem se comprometer. Homens e mulheres não descerão ao inferno porque confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas não vão ter oportunidade de entrar nesse lugar,
Por quê, pastora? Porque para entrar aí, tem que ser noiva. Tem que ter as pedras. Seu nome tem que estar escrito no livro. E Ele olhar para a minha história e para a sua história. E numa tarde, te convidar para sentar aos seus pés e ouvir suas histórias. Num lugar precioso como esse. O mundo investe na sua mente 24 horas por dia, porque quer te tirar desse lugar. Ele quer que você experimente de qualquer coisa, menos disso aí. E o meu convite, depois de 12 cultos de ensino, é para que você não abra mão do destino que Deus sonhou para você. Eu vou terminar te entregando o último segredo. Volta lá em Apocalipse capítulo 7. Cadê os meninos do espontâneo? Levanta a mão. O pessoal do espontâneo aqui, do jovem, levanta a mão. Tem um segredo em Gênesis capítulo 5, escondido entre as linhas, que é o plano completo de salvação de Deus através de Cristo Jesus. Mas aí eu só vou contar para você se um dia a gente fizer um dia de estudo, onde eu vou pregar revelando Cristo em Gênesis. Vocês topam ouvir? Melhor não, né? Deixa quieto. Mas eu vou passar para vocês depois esse texto. Mas olha o segredo que tem em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 7, desculpa. Verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos entender essa bagaceira. A igreja já subiu. A igreja foi arrebatada, não passou pelos anos da tribulação. 7 anos, 3 anos e meio de falso engano, 3 anos e meio final de muita luta, de muita guerra. Homens vão tentar buscar a morte, não vão conseguir. O Espírito Santo não vai estar sobre a terra, o caos instaurado. Aí a Bíblia diz que Jesus desce com a igreja. Então olha que experiência doida. A gente sobe primeiro, participa das bodas, depois a gente desce para viver nessa cidade linda aí que Jesus fez para nós. Depois a gente desce com Cristo, e aí Ele vai pisar os seus pés no alto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras abre, e Jesus entra na cidade santa, como grande autoridade Messias, e toda a guerra do Apocalipse, a grande guerra do Megido acaba naquele momento. E nesse momento, 144 homens foram selados por Deus. Homens descendentes direto das 12 tribos de Israel. Ele diz, 12 mil de cada uma delas. Olha o que o texto diz. Da tribo de Judá, selado 12 mil. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. E assim sucessivamente. Ele inclui Manassés, ele tira Dan. E ele diz, 12 mil homens de cada tribo foram selados. Para que, nesse momento, eles fossem recolhidos e fossem se ajuntar à noiva de Cristo. É o grito de misericórdia do último minuto, sabe o gol que o Flamengo gosta de fazer aos 46:30, tudo acabado, destruído, todo mundo já dando o jogo como acabado, e o Flamengo vai lá e faz o gol. Vai ser exatamente essa sensação. Não tem mais chance para nós. Mas no último momento, Deus sela 12 mil de cada tribo. Por quê, pastor? Tem uma mensagem escondida nesse texto. Observa que esses 144 mil, 12 mil de cada tribo já tinham dado como perdido. Porque são judeus direto. Eles não confessaram a Cristo, não confessaram Jesus como Messias, declaradamente, diretamente, dentro do tempo previsto, senão eles teriam sido arrebatados da terra como eu e você. Para o mundo,
foram esquecidos por Deus. Para o mundo foram colocados de lado. Mas sem que eles soubessem ou que eles esperassem, Deus os marcou. 12.000 de cada tribo. E agora eu quero chamar a sua atenção. Observa que a ordem narrada é uma ordem muito doida. Ele não coloca na ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Quem foi o primeiro a nascer? Rúben. Quem é que está o primeiro aqui? Judá. Olha que ordem doida. Judá, Rúben, Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Ele faz uma mistura na ordem das tribos, mas deixa claro que em cada uma delas 12.000 homens foram separados para experimentarem desse momento de se unirem com a noiva já agora na grande cidade de Jerusalém. Pastora, por que João narra nessa ordem? Porque o segredo está escrito aí na forma da tradução dos nomes. Põe para mim, Felipe, por favor. Judá, você estudou comigo, significa vou louvar ao Senhor. Vale a pena tirar foto depois para você guardar. Rúben, ele olhou para mim. Está na ordem que está na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7, para depois você não falar que a pastora está falando bobagem. Gade, foi-me dada a boa sorte. Asser, eu sou feliz. Naphtali, minha luta. Manassés me fez esquecer. Esse é o filho de José do Egito, o primeiro filho. Então, quando Manassés nasceu, ele disse para Deus: Deus me fez esquecer toda a minha tristeza, meu tempo de escravidão, e me deu Manassés. Então a tradução de Manassés é: me fez esquecer. Simeão, Deus me ouve. Levi, Deus se juntou a mim. Issacar, comprou-me. Lembra das mandrágoras? Zebulon, habitação, casa, morada. José, ele me escolheu. Benjamim, filho da minha mão. Essa é a ordem de Apocalipse capítulo 7. Os selados de Israel, vou falar assim para você alcançar, os escolhidos de última hora, os selados no último momento do segundo tempo, os que não tinham mais esperança, os desacreditados, os achados que foram colocados de lado, esquecidos por Deus, abandonados por Deus. Olha o que recado que Deus deixou guardado em Apocalipse capítulo 7 para você. Na mesma ordem, nós vamos juntar o texto. Vou louvar ao Senhor. Ele olhou para mim. Foi-me dada a boa sorte. Eu sou feliz. Minha luta me fez esquecer. Deus me ouve. Deus se juntou a mim, comprou-me uma habitação, e Ele me escolheu como filho da mão direita, como filho da sua bênção, eternamente. Aleluia, aleluia. Só quem sabe, quem vai ou quem não vai, é aquele que escolhe. Eu vou terminar dizendo para você: talvez a sua vida seja uma vida escrita no oculto, onde pessoas não te veem, pessoas não te reconhecem, não sabem quem você é, e por isso não valorizam. Você não tem valor nenhum para eles. Deus está dizendo para você: eu não abandonei nenhum dos meus. Ninguém vai ficar para trás se de mim tiver parte. Dentro de tudo que você aprendeu nessas semanas, nós precisamos trazer as pedras que faltam para o éfode da igreja. Nós precisamos aumentar o nível. Durante muito tempo a noiva foi reconhecida com propriedade. Amigo, como a gente respeitava as irmãzinhas do vestidão e do coque. O diabo não brincava com elas, não.
nem deixava manifestar na igreja. Quem são elas hoje para nós? Ah, pastora, a senhora está falando de princípio de religiosidade. Não, amigo, eu estou falando de conceito de separação, santidade. Hoje você vem de qualquer jeito, porque o intuito é que você venha. Eles dizem para você que você não precisa estar pronto, que você não precisa ser perfeito, que todo mundo comete erros, e que Ele vai te amar mesmo assim. Tudo isso tem fundamento. O problema é que eles esqueceram de ensinar a igreja a amadurecer. E nós continuamos décadas e décadas sendo bebês, bebendo leite, nécios na fé e na revelação da palavra. E Deus está dizendo para nós: eu te dei as 12 pedras, vai fazer o que com elas? Lute por elas todos os dias da sua vida. Quando você achar que teu amor está esfriando, fala para Deus: eu recebi, me enche novamente. Se você está exagerando em alguma coisa, vai lá diante de Deus e diz: eu recebi a submissão, eu recebi a humildade, eu recebi a fidelidade. Deus me ajuda a não perder. Porque aqueles que abrem mão dessas pedras valorosas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Esses conceitos espirituais não dão valor a essa cidade gloriosa que Deus está preparando para mim e para você.